Seja bem-vindo a essa entrevista extraordinária que eu vou fazer aqui com o nosso amigo Gustavo Silva. Ele é um campeão em concursos públicos, é um ex-aluno meu e hoje é um grande amigo, e ele vai falar um pouco da sua trajetória, vai falar um pouco de o que ele aprendeu para inspirar você que está nessa jornada de concursos públicos, incluindo carreira jurídica, que é a área dele, porque hoje ele é como ele diz, um filhote de promotor, porque já é o próximo da fila para ser um promotor. Tudo bem, Gustavo Silva? Boa noite, Charles. Boa noite, pessoal. Então, pessoal, olha só. Primeira coisa, Gustavo, para clarear aqui para quem não te conhece, né? Gustavo me conheceu em 2010, né? Mais ou menos. Final de julho de 2010, vai fazer aí. Lembra até a data, né? Lembra desse bate-papo nosso aqui? A gente vai fazer um bate-papo bem legal. E, Gustavo, é importante você falar para as pessoas, quando você começou a estudar para concurso, qual era a realidade também daquela época, né? Porque tem muita gente que acha que é a mesma coisa, e não é. Naquela época, quais são as diferenças de quem se prepara para concurso hoje, isto é, de 2016, que a gente está, na época de 2009, 10, 2008, como é que era? Na verdade, já estava começando a vir a onda dos cursinhos online mesmo, mas na verdade ainda eram os cursinhos presenciais. Você tinha que deslocar da sua casa para ir até a filial, a sede, para ter a aula. E na verdade, agora, depois de 2013, 2014, começou as aulas online. Você tem um conforto de assistir a aula dentro da sua própria casa. Mas você acha que a concorrência hoje ela é diferente? Hoje é mais difícil estudar hoje do que antes de 2009, 2008, 2007 para trás? Na verdade, eu não acho nem que é a concorrência. Na verdade, é a velocidade das informações que hoje caem no concurso. Na verdade, uma decisão hoje do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça pode ser só questão da prova de amanhã. E essa velocidade da informação que a internet proporciona faz essa diferença dos concursos hoje, de 2013 para cá, que era diferente de 2010 para trás. Se você pega 2005, 2004, ainda era o quê? Os áureos que ainda a internet estava chegando no Brasil. Você chegava em 2001, 2002, 2003, ainda existia a internet de escada. Mas olha que eu sou novo ainda, hein? Mas olha só, você lembra que a gente estava comentando um dia desses sobre que atualmente é um pouco mais complicado porque as informações estão disponíveis, as pessoas às vezes estudam já dentro da faculdade ou saem de emprego para estudar. Numa época antiga não tinha nem tantos cursinhos preparatórios, era uma coisa meio que só estudava depois que o edital saía, não tinha isso? Tinha, na minha época, na verdade, eu formei nos meados de 2003, na verdade, só tinha um cursinho específico voltado para a área jurídica de peso em Belo Horizonte, que quem era dessa época sabe o nome, no qual eu não preciso nem citar. Depois que houve essa difusão. E na época as pessoas que ingressavam na faculdade no final da década de 90 para o início de 2000, era ainda o hábito de se formar em direito e exercer a advocacia, porque eram os tempos áureos, os louros. A advocacia era rentável, hoje ainda é, mas ainda é muito mais difícil hoje você se estruturar na advocacia, quem não tem família, parente, do que qualquer concurso público. Ô Gustavo, olha só, o pessoal que está nos assistindo, eles querem muito saber o que você fez, como que você estudou, mas conta para eles, resumidamente, como que era o seu estudo antes da gente fazer um trabalho junto e como que você estudou depois. Na verdade, quando eu saí da faculdade, eu já tinha essa cabeça de estudar para concurso público. Sim. Mas ainda eu já pensava em Ministério Público, porque eu fiz grande parte da minha faculdade dentro do Ministério Público. Eu passei na época no concurso de estágio do Ministério Público, fiquei no 2º Tribunal do Júri aqui em Belo Horizonte, e na verdade eu já tinha essa cabeça de Ministério Público, mas acontece que eu formei, já entrei no cursinho para estudar para o Ministério Público, aí vem a emenda 45, que é aquela emenda constitucional que exigiu os 3 anos
da advocacia, para você ter uma atividade jurídica. Fui fazer OAB um ano depois que eu formei, passei a primeira vez ainda, que a prova era no sábado e domingo seguidos, a primeira e segunda etapa. Tive o êxito de passar de primeira e felizmente, eu não falo nem infelizmente, felizmente eu fiquei aí até 2010 na advocacia, que me gerou muita experiência, mas nesse meio termo eu tentei levar muito o cursinho com advocacia. Fazia um cursinho de final de semana, aqueles cursos que tinham sábado e domingo o dia todo. Você fica o primeiro mês empolgado, doido para chegar sábado e domingo. Depois, no segundo mês, você já quer matar, você já não consegue nem mais ir para o cursinho, já não consegue ver a matéria, porque trabalhando, advogando, na área que eu advogava na época, chegar em casa para estudar já era enfadonho e cansativo. E eu tinha o hábito do quê? De pegar um livro e ler o livro de cabo a rabo. Não tinha as matérias específicas por dia. E achava que acabava um livro e já podia passar para outro. Não fazia exercícios, não tinha um método, não tinha uma disciplina. Estudava na hora que dava e achava que assim eu ia obter êxito. Quando foi no meu terceiro concurso, eu vi que já estava... que aquilo não era para mim, não. Mas olha só, o que você acha? Olha só, o pessoal estuda. Quem está nos assistindo é da nossa lista VIP, eles querem ter essa segurança, né? Quer dizer, eu já expliquei para todo mundo essa minha história de quase 15 anos atendendo as pessoas, inclusive você, um dos grandes alunos que eu tive. O que funciona para todo mundo, né? Então, na sua opinião, de coisas erradas que você fez e que você acha que é errado para todo mundo, o que você acha que é? Pegar um livro e sair lendo, disparado, sem organização. Acho que todo mundo que começa a fazer concurso público, acho que é pegar o edital do primeiro ponto e estudar até o 100º, 90º, 23º, que vai dar tempo, e pegar uma doutrina e sair lendo. E na verdade isso aí todo mundo comete esses erros. Isso eu não te falo porque quando nesse caminho nosso a gente conhece várias pessoas que estão na mesma experiência, no mesmo barco nosso. E todo mundo conta essa história. E é pegar e sair lendo, e na verdade não é. E a gente também estava conversando um tempo, Gustavo, sobre não fazer exercícios. Você também não fazia muitos exercícios, né, quando você me procurou. Hoje você acha que é um erro mesmo estudar sem fazer exercício, só lendo? É fundamental. O exercício, eu acho que se eu começasse a pegar desde o começo a fazer exercícios, talvez eu obteria o meu resultado até um prazo menor. Mas eu acho que o exercício, quer seja exercícios objetivos, marcar xizinho, VOF, é fundamental, como fazer também provas abertas, as provas subjetivas, e para os concursos que tem provas orais também, e treinando. Agora, Gustavo, por que na sua opinião é muito importante fazer muitos exercícios? Eu sei que eu já tenho essa evidência, mas quando você passou a fazer um trabalho comigo, eu insisti com você a fazer muitos exercícios, ter um cronograma, mas o que do nosso trabalho a gente fez que foi muito importante para você, que fez diferença na sua vida? Na questão, a primeira, que nem nós já conversamos muito, foi a questão do planejamento. Antes de você começar a executar qualquer coisa na sua vida, você tem que ter um planejamento. Perca aí no concurso que você queira 1, 2 ou 3 semanas fazendo o planejamento para depois você se organizar e depois da organização você executar. Esses são os fundamentais. E nisso, na execução, engloba o quê? O exercício. Porque o exercício, fazer provas, fazer livros especializados hoje para determinados concursos, você vai sedimentar a matéria e muitos concursos repetem questões que estão ali que você vai fazer. Eu já tive experiências claras de fazer prova do CESP, que caiu uma semana ou 2 semanas antes, eu pegar a prova, não fui fazer a prova, mas fazer a prova em casa e 2 semanas depois fazer uma prova de um concurso do CESP e tinham 5 questões.
o que caiu de graça no meu colo. Por quê? É aquela questão de fazer exercício. Olha só, tem gente que estuda muito tempo e não consegue passar. No meu escritório, muita gente já bateu lá, falando, estou estudando 3 anos, há 4 anos e não consigo passar. Na sua opinião, por que as pessoas, às vezes, não conseguem passar em concurso? Eu acho muito a questão, muitas vezes, é psicológica, a questão interna. De você, primeiramente, se você tem um método, um planejamento, um acompanhamento, eu acho que o resultado vem, quer seja a médio ou a longo prazo. Mas o primeiro, quando você não tem uma preparação, fala, estou estudando 3, 4 anos, não estou tendo um resultado. É a questão do fator psicológico e a questão da desorganização. Muitas das vezes nós não fazemos uma autocrítica. Nós olhamos para o lado, queremos criticar os outros, mas não olhamos para nós mesmos. Para ver o quê? O que eu estou fazendo de errado. É você sentar, fazer uma prova, não ir bem naquela prova, no dia seguinte você sentar e olhar e falar assim, por que eu não fui bem nessa prova? O que eu estou pecando? Estou errando em determinada matéria, então não estou estudando essa matéria. Uma autoavaliação, né? Porque na verdade é aquela questão, quando você se prepara bem, o resultado é inerente, ele vai vir. Mas tem os dias, eu falo que são os dias que Deus não quer que você vá. Tem um dia que você você está preparado para aquela prova, mas o táxi chega atrasado. É importante então confiar também. Confiar, né? Você deixar o caminho, Deus vai fazer o caminho trilhar. O que minha mãe sempre falava aqui em casa, o meu apoio aqui, sempre, os meus familiares falavam aqui. Se você não passou nesse concurso, foi aonde Deus não tinha a mão dele para te proteger. Não era o seu momento, né? Até te cortando, gente, porque o Gustavo é um cara muito religioso, né? A gente tem até aquele caso engraçado do mantra, que eu te dei o mala. O mala, eu tenho mala. Porque o Gustavo, ele é um cara muito religioso, muito espiritualizado. Nós vamos mostrar para vocês daqui a pouco o local dele lá, que tem santo para lá e para cá, e cada um tem a fé que quiser, a fé que te motiva. Agora, Gustavo, é importante você dizer isso, porque, pessoal, a gente tem que esforçar, nos dedicar, mas tem um tempo da coisa também. Certo. Quer dizer, tem momento que não é o nosso fruto, mas tudo bem, o seu fruto vai chegar. A gente tem que ter uma confiança no processo da vida, confiar em Deus e fazer a nossa parte. Agora, Gustavo, o que você fazia que funcionava pra caramba? O que você fez durante o seu processo de estudo? O que você estudava? Como que você estudava? Que você falava, e isso dava muito certo. Na verdade, foi o que? Na primeira vez, quando eu cheguei lá no escritório, no final de julho, mas eu fui ter a primeira sessão com você na primeira semana de agosto de 2010, é o que? Aquela tabelinha. Você perguntou para mim primeiro, qual concurso que você quer? Aí eu falei só o concurso que eu queria, que era Ministério Público. Aí você perguntou qual é o outro. Eu falei, não, o outro é Ministério Público. Aí você falou, 50% já tá andando. Por causa do foco, né? Do foco. Mas é difícil. Não. É o foco. Eu acho que é aquele ambiente que a gente fala. Quem nada, pula, corre, anda de bicicleta, alguma coisa ele é ruim. Pode ser boa. Aquele provérbio, adágio japonês que fala, né? Que é o ganso e o cavalo conversando na beira do lago. O ganso vira pro cavalo e fala assim, ô cavalo, olha eu aqui, ó, na beira do lago. Eu tenho 3 predicados muito bons que eu faço. Eu ando, quando eu tô cansado de andar, eu vou no lago, dou aquela nadadinha, e quando eu tô cansado de andar e nadar, eu dou aquela voada, bato minhas asas e começo a voar. Aí o cavalo vira e fala assim, ganso, você tá certo. Mas quando você anda com um andar desengonçado, aquele andar rebolando, não é ágil. Quando você nada, é aquele bater patas pesado, você também não consegue velocidade. E quando você voa, você é um desastre. Que ele bate as asas e cansa em um segundo. Eu prefiro ter só a minha capacidade de correr e sou admirado pelo ser humano e sou utilizado por quê? Pela minha capacidade de força. Então, ele tem só uma habilidade e é admirado. O ganso tem a questão. Isso ilustra bem, pessoal, a ideia do foco, né? No meu curso, eu tenho um vídeo bônus lá, que eu falo sobre como escolher qual concurso fazer. Então eu falo da importância do foco. Porque não dá para ficar muito bom em todas as matérias. Porque um tempo atrás se estudava para carreira jurídica.
Hoje não, hoje você tem que escolher promotor, juiz ou, quer dizer, defensor. Não dá para estudar para tudo ao mesmo tempo. Agora, Gustavo, o seu dia a dia de estudo, por exemplo, você estudava 1h40 direto, estudava de 50 em 50, você fazia revisão. O que você fazia que realmente você fala, gente, isso aqui, cara, funciona. Agora, isso aqui não funciona. Na verdade, aquela planilha foi essencial. De você primeiro colocar as matérias que você vai estudar no dia e as revisões. Tem um cronograma. O cronograma. Você estudava sem isso, né? Antes sim, depois Depois que a gente se conheceu, você passou, tá? Só para as pessoas entenderem, quando você fala planilha, eles não estão sabendo qual. É a planilha que eu te mostrei como é que faz, tá? O quadro que você tem um rosto que você coloca o dia se você está feliz, de mau humor. Como que você quer estar, né? E a frase no dia que você marca o tempo. Geralmente eu colocava o quê? De estudar 50 minutos, eu dava uma pausa de 5 a 6 minutos, tomar água, ir no banheiro e voltava. Dividia as disciplinas por 2 disciplinas ao dia. Estudava a lei seca, estudava a doutrina e fazia exercícios. E no final do dia, eu tirava 1 hora para fazer as revisões através dos flashcards, dos mapas mentais. Inclusive esses flashcards, esses mapas mentais, nós vamos mostrar para vocês. Nós temos algumas aqui, ó. Algumas das fichinhas. Vou pedir o nosso câmera para dar um close aqui. Olha aqui, ó, esse aqui são uma das fichas do Gustavo. Tem milhares de fichas, né, Gustavo? Cheguei a ter... Pra ver aqui, ó. Aí, ó. Cheguei a ter 140 pastas. 140? Nossa, 140 pastas dessa? Esse é o campeão. Aqui você só trouxe 2 pra gente ver, né? Aí você tem 140 pastas. Aqui você tá falando do elementos do dolo, né? Consciência, vontade de... Cara, eu tenho orgulho de ver, viu? Eu tenho orgulho. Atrás também eu fazia. Atrás também, porque tem que ter frente e verso. Olha isso, hein? Olha que bacana. Sabe que tem gente que quer comprar, né? Fala, me vende essas fichas. Eu falo, gente, é importante também você fazer as fichas, né? O importante é fazer, eu acho. Olha só que bacana. Aí sim as canetinhas coloridas têm utilidade, né? Sim. Tá dando para ver aqui, né? Então, quando a gente faz um trabalho... E outra coisa, quando a gente constrói o conhecimento, não faz diferença? Uma coisa é você receber o trabalho pronto, que eu falo que a gente não dá o valor. É aquela questão, quando você recebe a mesada do seu pai, da sua mãe, ou ganha um dinheiro muito fácil, você gasta fácil. E quando você sua para fazer o seu trabalho, quer seja fazendo o seu planejamento, pegando o edital, vendo quais pontos, quais as matérias que caem mais no seu concurso, quais são os mapas mentais que você vai passar, isso aí torna-se prazeroso. Você dá muito mais valor do que você comprar ficha. Você compra uma ficha de uma pessoa, você não vai dar valor. Você vai ler, a pessoa colocou o que ela estudou, o que ela aprendeu. E muitas das vezes o que ela aprendeu, você não aprendeu. Você vai ter dificuldade. E é muito importante isso, pessoal. Quando nós nos obrigamos a fazer resumos, a gente é obrigado a pensar. E quando a gente pensa, a gente compreende. E a gente consegue memorizar muito mais algo que a gente compreendeu, né? É muito mais consistente. Agora, Gustavo, para a gente ir caminhando para o nosso encerramento da nossa entrevista, você então vai tomar posse em breve no Maranhão, estado do Maranhão. Sim. Promotor de justiça. Sim. E pretende continuar estudando? Pretendo. Na verdade, eu ainda vou chegar a procurador da República. Isso aí é autoconfiança, hein? E você sabe, né? Eu já te ajudei, mas estou sempre disponível para te auxiliar. Hoje, agora e sempre que você quiser, porque já é um orgulho para mim você ser promotor, será também ser procurador da República. Eu que tenho prazer, é só atender meus telefones às 2 horas da manhã, 3 horas. Marcar as sessões com você 7 da manhã. Dorme demais. Ô Gustavo, então para a gente resumir, você entende que os principais erros dos candidatos, você considera que existem erros que devem ser evitados. Principais erros, então presta atenção agora, pessoal. No final da nossa entrevista, a gente vai fazer um bate-bola aqui. Pergunta, resposta, pergunta e resposta. Cita para mim os 3, por exemplo, principais erros que o candidato tem que evitar. Falta de planejamento, ler a doutrina de cabo a rabo e não fazer exercícios. Muito bem. Gustavo, e sobre o lado pessoal,
você acha que é importante trabalhar o lado pessoal e o que é que tem que ser trabalhado no lado pessoal? O lado pessoal, acho que é mais da metade do sucesso do concurso. Se você está tranquilo consigo mesmo, você consegue alcançar qualquer concurso que você queira. Quais são as virtudes essenciais? Tipo, um perfil de um candidato de sucesso, na sua opinião, é qual? Com virtudes. Quais as virtudes que ele tem que ter, habilidades? Eu acho que não há uma linha a ser seguida. Acho que cada um tem os seus dons e suas habilidades. Mas eu acho que qualquer pessoa, qualquer candidato que queira obter um sucesso, ele tem que ter disciplina. Disciplina. Não tendo disciplina, nenhuma pessoa passa. Qualquer coisa na vida, para você ser sucesso na sua área, que seja emocional, econômica, financeira, concurso público, você tem que ter disciplina. Ou seja, é como o Ayrton Senna diz, como o Cristiano Ronaldo, qualquer pessoa que você imaginar de sucesso no mundo, o Bruce Lee, o Muhammad Ali, qualquer pessoa, o Roger Federer de tênis, talento não é igual a sucesso. Treinamento é igual a sucesso. Faz sentido essa frase? Sim, sim. Então é importante treinar, fazer muitos exercícios, fazer muito. E a importância da revisão? Você acha que é importante? Não, fundamental. É fundamental. Se você não voltar, isso é a máxima. O seu cérebro, ele vai descartar. Se você não utilizar, ele vai descartar. Porque a nossa memória foi feita assim, né? Se a gente não revisar, a gente esquece. Bom, eu acho que essa entrevista está muito boa, mas a gente vai ter que encerrar e, de repente, em outro momento a gente pode voltar, Gustavo, a pedido dos alunos especiais aqui da lista VIP, a gente pode voltar, mas o que você, nas suas últimas palavras, se você tivesse que dar um recado, um estímulo, uma inspiração para as pessoas, o que você recomendaria para elas fazerem? Quais são as suas dicas fundamentais para elas terem sucesso nos estudos, sobretudo para concurso público? O primeiro passo é querer e ter certeza que vai conseguir. Se entrar na dúvida, eu falo que é preferível nem entrar no jogo. É você ter a certeza. E não coloque tempo para você passar. E não olhe para a pessoa do lado, se ela está estudando para o mesmo concurso que o seu ou para outro concurso. Se preocupa com você. E uma frase que eu sempre coloquei para mim é o quê? O sofrimento é passageiro, o desistir é para sempre. Então, é aquela frase daquele filme do Caminho do Guerreiro Pacífico. Poder além da vida. Poder além da vida, né? Que é baseado no livro Peaceful Warrior. O guerreiro não desiste do que ama. Ele encontra amor naquilo que ele faz. Eu tinha isso no teto do meu quarto. Essas duas frases. O sofrimento é passageiro, desistir é para sempre. E essa questão do Caminho do Guerreiro Pacífico. Essas são as duas frases que eu abri o olho, já batia e já sabia que eu já tinha que correr para alcançar a minha meta. E você recomenda para as pessoas, porque hoje tem essa onda, tem muita coisa disponível por aí fora. O que você recomenda para as pessoas procurarem para auxiliá-las? Você acha que... Eu acho que o coach é fundamental. Eu acho que, como eu já falei outras vezes, falo com todo mundo que me procura, é o quê? Um atleta olímpico, ele não chega onde que ele está andando sozinho. Ele sempre tem uma pessoa que o acompanha. Nós temos aquela resistência. Coach, que é uma coisa nova, é uma besteira, isso tudo. Eu vejo na pele e senti na pele que eu ter conhecido o Charles na época por uma indicação foi fundamental eu ter conseguido alcançar o meu objetivo momentâneo. Então, o acompanhamento de uma pessoa é extremamente importante. E eu peço até vênia para você, Charles, que hoje a moda que eu vejo muito é questão de uso de remédio. Gente, corta isso da vida. Todo o remédio, qualquer fórmula para passar rápido em concurso público é ilusão. Remédio, quer seja Ritalina, Ritalina Plus, Ritalina não sei o que lá, que aonde eu estudava, o pessoal era uma farmácia, dava para os outros. Isso, a longo prazo, para a saúde, para o sistema nervoso central, é um veneno. Então,
são as pessoas que não confiam em si. Elas usam esses métodos. E muitas das vezes tem um efeito placebo. Não vai ter efeito, vai ter um efeito psicológico, mas na verdade no organismo não vai estar gerando nenhum resultado. E isso a vida cobra lá na frente. Então, se uma pessoa faz isso e se gaba que está tomando isso para mim é uma pessoa que está fraudando. É uma pessoa que não dá para confiar. Quer seja na profissão, quer seja no seu companheiro de concurso, quer seja na vida. Uma pessoa que usa esses métodos para fazer essas coisas. Ô Gustavo, você acredita em fórmula mágica para concurso? Se existir, não me falaram não. Eu sei que é sentar a bunda na cadeira e estudar. Persistência, fé em Deus. Então, quero agradecer sua presença, Gustavo Silva, e agradecer a audiência de vocês. A gente se vê na próxima entrevista. Um grande abraço, tchau.